A partir dos anos 50, a ficção científica no cinema começou a ganhar mais espaço. Apesar de ainda ser um cinema B, ele começou a se alinhar com temas da época, como a invasão pelo outro, a Guerra Fria e o Holocausto Nuclear. O filme O Dia em que a Terra Parou, com sua boa repercussão, trouxe à tona essas preocupações e também começaram-se a fazer mais filmes de ficção científica, mas geralmente eram produções que eram de B a Z. E foi um filme pertencente a essa classe que influenciou uma série de filmes que desembocaram em outro tipo de cinema. Esse é o podcast Cinema Aventura em mais um desafio. Nos Estados Unidos, nos anos 50, se vivia o American Way of Life, um momento curioso de uma falsa paz encontrada após a Segunda Guerra Mundial, um aumento de otimismo para um país inteiro. Mas em vários momentos a arte sempre apontou essas imperfeições nesses períodos. E de repente um cinema de fantasias começou a aparecer. E essas fantasias talvez não se encaixem no modo americano da casa bonita, da família Doriyama perfeita, com o cachorro de estimação e sorrisos. Esse vídeo não é para julgar ou condenar qualquer tipo de manifestação a respeito disso, mas sim colocar na mesa que uma produção como essa, uma produção Z, pode sim dizer muito de uma sociedade em seu tempo. Entre esses filmes, principalmente inspirados em Destination Moon, vem um dos mais inusitados, um filme de baixo orçamento chamado As Mulheres Gato da Lua, Catwoman of the Moon, lançado em 1953. O filme é dirigido pelo experiente montador Arthur Hilton, escrito por um roteirista de TV chamado Roy Hamilton, tem a trilha sonora de Elmer Bernstein, o mesmo de Sete Homens e um Destino, e é estrelado também por um Victor Joy que um dia esteve em E o Vento Levou. O filme conta a história de 5 astronautas, 4 homens e uma mulher, que vão a uma expedição para a Lua. Ao pousarem, descobrem que uma região específica do satélite tem oxigênio e também encontram uma civilização de mulheres gato, últimas sobreviventes de uma sociedade que existia há 2 milhões de anos. A tripulante feminina, Helen, vivida pela atriz Mary Windsor, que um dia foi conhecida como a rainha do cinema B, descobre que vem sido controlada mentalmente pelas mulheres gatos. Utilizando essa ponte mental, essas mulheres gato atraem todos a uma armadilha. Elas têm o objetivo de pegarem um foguete e partirem para a Terra. Os terráqueos são ajudados por Lambda, uma das mulheres que se apaixona por um dos navegantes espaciais, um outro tropo caro ao subgênero. O roteiro é estúpido, com detalhes do tipo uma expedição que, em vez de levar uma câmera ou algo que captasse amostras, leva cigarros e armas. Os envolvidos criaram um filme que, apesar de sua produção precária, foi filmado em 5 dias e trajes alugados de outros filmes, é um filme que certamente começou uma onda de produções de mulheres perdidas no espaço, realizações que revelam sonhos que aparentam ser infantis, mas não são inocentes. Uma exploração do exótico e das fantasias reprimidas e também o medo de mulheres se rebelando. Com a Segunda Guerra Mundial, o mercado de trabalho norte-americano teve que contratar mulheres enquanto os homens estavam lutando, e o salário pago era inferior comparado ao que os homens ganhavam. Com o fim da guerra, eles, os homens, voltaram para casa, e alguns conflitos de interesse aconteceram por causa dessa pequena mudança. Esses mundos distópicos de mulheres, onde se vê nesse tipo de filme em sua maioria, mostram que elas se rebelaram e, na maioria dos casos, travaram batalhas contra homens até aniquilá-los, deixando quase uma sociedade unicamente feminina, ou em raros casos, uns poucos sobreviventes da prole masculina são escravos abobados e impotentes. Na maioria, essas civilizações apresentadas como grandes fundamentações femininas eram levemente bucólicas e sua tecnologia acabava estagnada. Nisso, uma chama de ódio toma as mulheres, e essa chama movida pela frustração de não terem mais o amor masculino. Mulheres Gato traz o sonho de encontrar um paraíso de mulheres normalmente belas e ingênuas, mas também intocadas. Esse sonho permeava as mentes dos veteranos, uma sociedade controlada, mas ansiosa pelo prazer e carinho do macho. Então surge essa onda de astronautas, na sua maioria de meia idade, envolta em mulheres atraentes. O que realmente mudava era a desculpa de cada sociedade, os riscos e também o modelo e maquiagem das mulheres. Basicamente o enredo entre eles era o mesmo. Às vezes o blá 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 científico no começo, a apresentação dos exploradores, caem ou aterrissam no planeta, encontram as mulheres e sempre uma ou algumas delas se relacionam com os estrangeiros e traem suas pares.
Outro filme que revela muito essa teoria é Rainha do Espaço Sideral, de 1958, de Edward Burns. Vemos uma mulher mascarada vivida pela atriz Laurie Mitchell, líder de mulheres belíssimas e bem maquiadas. Entre elas temos Taleá, vivida pela musa Zsa Zsa Gabor, uma mulher que junto de suas amigas se interessam pelos astronautas que, em vez de irem para a Lua, agora são arrastados por uma força misteriosa para Vênus, depois que sua estação foi destruída. As asseclas da rainha, na maioria, trajam vestidos curtíssimos e saltos altos. Puro fetiche masculino com aeromoças. Um mundo de modelos sedutoras onde Zsa Zsa Gabor parecia mais uma socialite que brinca de química em cenários bem sem graça do que uma alienígena. É descoberto mais à frente que quando as mulheres se rebelaram, houve uma guerra contra os homens, e uma radiação deformou essas mulheres mascaradas. Portanto, descobrimos que a motivação da líder, que tem o objetivo de destruir a Terra com um raio desintegrador, é justificado pelo simples fato dela não ser mais bela. Situação que se agrava após ela ser rejeitada por um pretendente astronauta. E seguimos entre outros filmes como Missile to the Moon, uma refilmagem de Mulheres Gato que consegue ser pior do que o filme original, Fire Maidens from Outer Space, ou Donzelas de Fogo do Espaço Sideral, de 56, onde mulheres descendentes da nossa Atlântida fundam uma nova Atlântida em uma das luas de Júpiter. O tardio Viagem ao Planeta das Mulheres Pré-Históricas, que tem no Prime. Temos Abbott e Costello Go to Mars também, de 53, ou mesmo derivados semelhantes, como Devil Weaver from Mars, ou derivados que nem precisam ir para o espaço para dar uma desculpa, que é o caso de She Gods of Shark Reef, do nosso querido Roger Corman. Outro filme curioso é Monstro do Planeta Perdido, de 1962, que curiosamente volta aos controles mentais, mas dessa vez para um monstro. Ele atrai mentalmente os tripulantes com imagens de mulheres idealizadas. Elas estavam adormecidas no subconsciente dos mesmos. Curiosamente, o filme foi lançado um ano depois de Solaris, o livro, e 10 anos antes do clássico de Tarkovsky. Uma boa ideia feita com uma produção ridícula. Mas precisou uma cineasta mulher para escancarar essa desculpa e entrar nos anos 60 com um filme declaradamente para mostrar mulheres nuas, que é o caso de Nude on the Moon, de 1960, dirigido pela rainha dos filmes sexploitation, Doris Wishman. Wishman começou sua carreira com filmes nudistas, e um deles pega exatamente o tropo da exploração espacial que vimos até agora, inclusive com uniformes ridículos à la Ed Wood, uma distopia filmada em um parque nudista, o único modo de um filme desse ser liberado. Portanto, se você gosta de filmes como Plano 9 do Espaço Sideral ou Robot Monster, certamente vai se deliciar com esse Mulheres Gato da Lua. E apesar de suas péssimas atuações, diálogo pobre, cenários de custo risível, roteiro absurdo, ele e as demais produções precárias listadas aqui dizem muito sobre os comportamentos secretos e fantasias masculinas de um American Way of Life que nunca foi verdadeiro no coração dos homens. Se gostou do vídeo, curta, se inscreva, ative as notificações que estamos precisando muito e até a próxima viagem espacial.